Boa tarde, pessoal. Na aula de hoje, eu estou tentando uma abordagem diferente com vocês para que a gente se sinta um pouco mais próximos, já que não estamos em sala de aula. E para que a gente saiba, então, como abordar os assuntos que eu estou abordando na APS, para que vocês entendam melhor e fazer a relação com o professor Muraro em sala de aula, ok? Desafios sociais contemporâneos. Hoje a gente vai ver a relação sobre cultura, linguagem e sociedade, que é isso que é a proposta da disciplina, né? Então, vocês viram agora na penúltima APS de vocês sobre indústria cultural. Para que a gente entenda sobre isso, a gente precisa entender sim sobre cultura e sobre linguagem. Então, o que é cultura? A cultura, a palavra cultura, ela tem origem do latim, do termo cultura, né? Que significa cultivar plantas. E mais tarde, ela foi relacionada ao cultivo de pensamentos. Então, cultivar pensamentos. A palavra colere também, em latim, que significa colheita, cuidar das plantas e colher as plantas, né? Só que o que a gente fala de cultura vai muito além do que a gente pode imaginar. Nós temos um iceberg cultural aqui. O que é fácil de ver na cultura? A língua, o folclore, os dias os feriados, a literatura, a comida, as vestimentas, né? A roupa, o modo de agir, as crenças. Mas a cultura vai muito além disso. A cultura, ela tem a parte de baixo do iceberg, que tudo isso aqui, dentro de uma sociedade, está ligado à cultura. Então, são as regras familiares, as crenças, né? As crenças e as acepções, as relações de autoridade dentro da cultura, o conceito próprio, né? O conceito de si, os valores sociais, os valores em relação à sociedade em si, a linguagem corporal, os conceitos de limpeza, os valores familiares, já falei, né? As regras de conduta, conceito de justiça, as noções de modéstia, o humor, as regras de gênero, competitividade, a forma com que as crianças são criadas também tem a ver com a cultura, os espaços pessoais, os padrões estabelecidos, padrões de beleza, por exemplo, estabelecidos na sociedade, tem a ver com a cultura. Então, a cultura em si, ela vem muito além do que aquilo que é fácil de a gente perceber, do que é fácil de a gente responder o que é cultura dentro das sociedades. Cultura são significados compartilhados por meio da linguagem. É impossível que a gente pense sem uma língua. Nós pensamos em relação à língua. Então, as nossas representações do mundo se dão e são expressas a partir de uma língua, a partir da linguagem. Então, a cultura são significados compartilhados por meio da linguagem. Os participantes de uma cultura é que dão sentido às coisas, às pessoas, ao mundo. As coisas em si, em geral, elas não têm um sentido único, um sentido próprio, mas são as pessoas que vivem na sociedade é que dão sentido, né? A representação que aquilo tem para essas pessoas no mundo é que dão sentido a elas. Então, dentro de um certo contexto de uso, né? É pelo nosso uso das coisas e pelo que dizemos, pensamos e sentimos sobre elas, como as representamos, é que damos a elas significado. Se a gente não tem sentido, se a gente não dá sentido às coisas do mundo, elas não têm significado para nós, porque elas mesmas, elas em si, não têm significado. Somos nós, os seres humanos, né, que damos sentido às coisas. Aí nós temos esse padrão estabelecido do signo linguístico, o sistema de signos. Saussure é um linguista que explica esse conceito de sistema de signos. Mas por que é importante a gente saber disso, professora? Para que você entenda como é que se dão as relações de sentido, os significados, as representações dentro da nossa cultura, ou dentro das culturas em geral. Para Saussure, nós temos todo signo linguístico tem um significante e um significado. O que é isso?
Por exemplo, aqui no exemplo, né? O exemplo que eu estou dando para vocês da palavra, ou se vocês veem um símbolo, um desenho de uma árvore. Se eu falo árvore, o que vem na cabeça de vocês? Uma árvore? Essa árvore, dentro do pensamento de vocês, pode ser qualquer uma. Eu posso pensar numa árvore folhosa, verdinha. Alguns podem pensar numa árvore sem folhas, uma árvore de outono com folhas amarelas. Cada um pensa numa árvore, mas o conceito de árvore é o mesmo para todo mundo. Isso é o significado, é o conceito que esse signo linguístico tem. Por exemplo, é o que? É uma planta que tem raiz, tronco e as folhas, né? Os galhos. Vive em relação ao processo de fotossíntese. O conceito de árvore é o mesmo para todo mundo. Só que a representação, o significante é que muda. Por exemplo, se nós falamos árvore em português, quem domina a língua portuguesa, dentro da nossa cultura, vai entender. Mas se eu falar árvore lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles não vão entender, porque o significante de árvore para eles é outro, é tree, né? Assim em outras culturas também. Então, todo signo linguístico tem um significante e um significado. Por exemplo, um outro exemplo aqui, se eu falar maçã para vocês, o que vem na cabeça? Vem uma maçã. Mas qual maçã que vem na cabeça de vocês? Cada um pensa num tipo de maçã. Um pode ser vermelhinha, outro maçã verde, outro pode pensar na maçã da Branca de Neve, mas o conceito é coletivo, o conceito de maçã é geral. Um fruto que dá macieira, que é doce, é um pouco cítrico. O conceito de maçã é o mesmo, mas o significante pode ser diferente. Apple em inglês e maçã, né? O signo linguístico maçã, a palavra maçã em português e tantas outras formas de representação de significante em outras línguas, né? Código, o código no qual se estrutura determinada linguagem, ou seja, a sua forma está ligada a certos traços da matéria de expressão. O código que nós estamos falando aqui é a nossa língua. Nós temos o código da língua portuguesa, que é a forma com que nós nos expressamos. A gente codifica e decodifica todo o tempo, né? É um sistema de signos. Então, esse sistema de signos é esse código e está ligado com a matéria da expressão, porque é a partir da expressão que nós nos comunicamos, né? Nós usamos a nossa língua, o nosso vocabulário, para expressar as coisas do mundo para nós, da nossa cultura. Assim, então, cada linguagem é uma combinação específica de códigos. Isso significa que o agrupamento total de códigos de uma linguagem nunca é idêntico de uma linguagem para outra. Nós temos aqui o nosso léxico. Léxico é o vocabulário de uma língua. Então, a nossa língua portuguesa tem um determinado número, né, de signos que nós podemos utilizar, nosso vocabulário, que é diferente de uma outra cultura que fala uma outra língua. Por exemplo, as outras línguas ali, o inglês, o francês, o italiano, cada uma tem um sistema, tem um sistema de linguístico que é um código. E linguagem? Sobre linguagem, o termo é usado para determinar um sistema de signos. Esse sistema pode ser verbal, visual ou oral. A linguagem dá forma à construção do pensamento. Mais uma vez eu falo, vocês já pararam para pensar se seria possível pensar sem uma língua? Porque o tempo todo que nós estamos pensando, que nós vivemos numa comunicação constante, nem que seja com a gente mesmo, nós estamos pensando numa língua, a partir ou por meio de uma língua. E a expressão que a gente dá ao mundo e para o mundo, até de nós mesmos, quando a gente vai falar sobre a gente mesmo, a gente usa uma língua. Então, nós temos várias formas dessa língua ser expressada, que é a linguagem. A linguagem é um instrumento que dá lugar à composição de signos, ou sistema de signos para possibilitar a comunicação. Vou cuidar aqui do tempo para a gente para não ficar muito comprida essa aula e eu poder postar ela para vocês. Onde quer que uma informação seja transmitida, tem-se um ato de comunicação. Não há comunicação sem informação. Todo ato de comunicação tem uma intenção comunicativa, ou seja, tem uma informação a ser transmitida de um sujeito para outro, né? Aquele esqueminha lá do emissor e do receptor. Não há também transmissão de informação sem um canal
ou o veículo através do qual essa informação transite. Eu vou mostrar para vocês ali como se dá o esqueminha do Jacobson, que explica melhor essa relação de comunicação. Para que haja comunicação, é preciso que partilhe-se, pelo menos parcialmente, o código através da qual essa informação se organiza na forma de mensagem. Por exemplo, se eu partilho da língua portuguesa com outra pessoa, eu vou conseguir me comunicar. Mas se eu vou me comunicar, sei lá, com um cidadão lá do Japão que domina a língua japonesa, a comunicação vai ser falha ou não vai acontecer. Por exemplo, aqui na faculdade nós temos funcionários, né, que falam em Libras. Então, se ele que fala Libras e nós que não falamos, não tivermos pelo menos parcialmente partilhado dos mesmos códigos, a comunicação seria impossível. Mas, como a gente domina o mesmo código e as mesmas representações do mundo por meio da nossa cultura, com gestos, com sinais, a gente consegue se comunicar, mesmo que a gente não consiga falar pela língua de sinais. Mas ainda assim há comunicação, porque nós partilhamos do mesmo código linguístico, da mesma língua, certo? A linguagem é um instrumento que dá lugar à composição de signos, ou sistema de signos para possibilitar a comunicação. Ela é usada, então, para significar todos os tipos de signos e símbolos. Desta forma, não existe pensamento sem linguagem. Sobre comunicação. A palavra comunicar vem do latim comunicare, que significa pôr em comum. A essência da palavra comunicar está associada à ideia de convivência, comunidade, relação com o grupo e sociedade, né? Nós, seres humanos, somos seres sociais. Então, nós partilhamos da linguagem a partir da comunicação, porque nós vivemos em comunidade. Então, a partir do momento que eu coloco a minha língua em comum, nós temos uma comunicação. A linguagem é qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais. Por que convencionais? Porque os signos são convencionados de acordo com a cultura, de acordo com a sociedade em que essa cultura está inserida. Então, eles podem ser sonoros, gráficos, gestuais, né, entre outros. Qualquer sistema de símbolos ou sinais ou objetos instituídos como signos, um código. Para entender melhor, como é que pode ser essa comunicação entre os sujeitos de uma sociedade? Ela pode ser pessoal ou impessoal. A pessoal é o face a face, né? Aquela conversa de pessoa para pessoa. Quando você vai conversar com um amigo ali diretamente, vocês, pessoalmente. E impessoal é o que a gente mais faz hoje em dia, né? De ser humano para máquina. Eu aqui com vocês, eu estou como intermédio de uma máquina, porque eu estou falando aqui com o meu computador e vocês vão receber a minha mensagem, a minha informação também por uma máquina, né? Pode ser o celular, pode ser o computador, mas essa é a comunicação impessoal. A linguagem, ela pode ser verbal, e quando a gente fala em verbal, a gente fala em linguagem, a língua falada ou escrita. O que tiver de fala, ou se tiver as nossas palavras escritas, é linguagem verbal, comunicação verbal. São só essas duas coisas, então não dá para confundir. Se não tem isso, é não verbal. Verbal é escrita ou falada. Não verbal, gestos, imagens, sons, artes, sinais, cores. Por exemplo, quando nos sinais de trânsito, né? Quando a gente para ali no semáforo. Como é que a gente sabe que a cor vermelha é para parar, se eu estou dirigindo, claro. A cor vermelha é para parar e a verde é para eu seguir. Porque é um sistema de comunicação por cores que comunicam algo para nós. E isso é convencionado. A nossa sociedade convencionou que os sinais de vermelho e verde têm a sua representação, né? Significam que uma para parar e outra para continuar. A maneira de se vestir, andar, se sentar, falar ou calar, a postura, o comportamento social também estabelecem comunicação. Quando eu chego na sala de vocês vestindo um jaleco, né, tudo bem que está escrito aqui, professora Sandra, mas isso também é uma forma de comunicação, a vestimenta. Por exemplo, vocês do curso que mandam fazer uma camiseta ou um moletom, né, do curso, é uma forma de comunicação. Vocês estão comunicando
que vocês estão inseridos dentro de uma instituição, que vocês são acadêmicos, né? E fazem parte daquele grupo lá da farmácia, da nutrição, de qualquer curso que seja, no caso. Mas a roupa comunica, a vestimenta comunica. Assim como se eu escolho uma roupa lá para ir para balada. De acordo com a roupa que eu escolho, eu estou comunicando alguma coisa para as pessoas. Se eu estou feliz, se eu estou triste, se eu estou alegre, minha roupa vai transmitir isso também. O Jacobson, que foi o responsável por criar a teoria da comunicação, vou passar esse slide aqui, vou mostrar o esqueminha em si que ele criou. Ele fala que toda comunicação tem que ter 6 elementos, ou seja, cada ato de comunicação ele é composto por esses 6 elementos, que é o emissor. Por exemplo, eu sou a emissora dessa informação de hoje, da mensagem que eu estou passando a vocês. E o receptor. Pessoal, vou dar uma pausa aqui no nosso vídeo, daqui a pouco eu volto.